A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no livro de 1 Reis. Hoje nós iniciamos o capítulo de número 19. Eu quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite, a pastora Loide Ramos pela confiança e quero agradecer também a você, amigo internauta, que tem nos acompanhado através do nosso canal do YouTube IEPBC Brasil e também pelos grupos de WhatsApp. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, basta clicar aí em inscrito, se inscreva e você pode ativar os sininhos das notificações e com isso o YouTube vai te lembrar cada vez que colocarmos um vídeo no ar. Então que Deus possa te abençoar, divulgue entre seus amigos e juntos vamos crescendo aqui na palavra de Deus. Eu gostaria de ler os 7 primeiros versículos do livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu estou lendo na versão Almeida, Revista e Corrigida, e o texto vai aparecer aí na sua tela. Então acompanhe comigo o texto da palavra de Deus. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, às estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui no capítulo 19 e agora existe uma grande ameaça a Elias. Os irmãos viram no áudio de ontem que Elias anunciou que ia cair uma grande chuva. Elias foi orar, estava lá no Carmelo e quando chega a notícia que vai cair chuva, a Bíblia diz que ele olha para Acabe e manda Acabe comer, manda Acabe beber, porque a chuva iria cair e manda ele subir. E a Bíblia diz que ele vai para Jezreel. Jezreel, ele estava no Monte Carmelo, ele vai para Jezreel porque lá está a sua esposa, a esposa de Acabe, chamada Jezabel. E Jezabel é maligna dos pés à cabeça. É uma mulher muito má, uma mulher perversa, uma mulher que está envolvida com Astarote, ou Azerá, ou Azira. Então ela é uma mulher muito, mas muito maligna. Lembre-se que Acabe se casou com a pior mulher que existia na época. Então, essa mulher então agora, quando Acabe chega, talvez assustado porque teve uma viagem meio turbulenta, com relâmpagos e raios e trovões, a chuva está caindo, o tempo se fechou, ficou tudo nublado. Então ele está chegando em Jezreel, Elias está conversando com Acabe, talvez na intenção de que Acabe se converta, na intenção que se Acabe se volte para Deus e deixa toda a idolatria. Elias mostrou o que aconteceu com os profetas de Baal e não adiantou. Ele vai para Jezreel e ali a Bíblia diz, no versículo 1, que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito
e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então imagine esse homem assustado, contando tudo. Levantou Elias, o tisbita, e ele, aquele que falou que não ia chover e não choveu durante 3 anos e meio. Pois é, ele apareceu e aí ele fez um desafio e todos aceitaram. E nesse desafio ele pediu que os profetas de Baal estivessem presentes, pediu que os profetas de Azerá estivessem presentes, e nós colocamos ali todo mundo junto. Eu coloquei, eu invoquei, eu convoquei todo Israel e os 850 profetas de Baal. E ali ele fez um desafio, e acontece que o povo ficou clamando de manhã até meio-dia por Baal e nada aconteceu. O desafio era que o Deus que descesse fogo do céu, esse era que nós iríamos servir. Todos aceitaram a proposta. Só que não aconteceu nada. O povo orou, clamou, buscou e nada aconteceu. O povo estava se cortando. O povo estava se cortando, estava se ferindo e nada aconteceu. Acontece que Elias prepara um outro altar e ora, e fogo cai na hora. E ainda ele colocou água sobre o altar e ainda o fogo lambeu a água. E você não sabe é da pior, Jezabel. Ele matou todos os profetas à espada. Não sobrou um para contar a história. Imagine essa mulher ouvindo isso e acabe contando isso. Não sobrou um para contar a história. Todos morreram ao fio da espada. Elias mandou matar todos os profetas de Baal. Aí o versículo 2 fala que Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, às estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Irmãos, essa mensagem está muito viva na minha mente, porque eu preguei sobre isso no ano passado, com o tema Fé ou Medo. O pastor Eloís me convidou para pregar no Congresso de Homens. Eu preguei no segundo dia, Fé ou Medo, e eu usei Elias como personagem principal. Então essa mensagem está muito viva na minha mente. E naquela ocasião eu disse que Elias teve medo. Ele se levantou e ele teve medo de Jezabel. O que faz um homem desse ter medo de uma mulher? Ele acaba de encarar 850 profetas. Sozinho, ele vai lá no Monte Carmelo, sozinho ele encara 850 profetas de Baal. Ele mata 850 profetas de Baal. Ele encara Acabe. E o que faz esse homem ter medo de uma mulher, de uma ameaça de uma mulher? É como se fosse hoje, nos dias atuais, eu até falei na pregação, que era como se ela estivesse mandando uma mensagem de vídeo. Ela gravasse um vídeo, conseguisse o WhatsApp de Elias com alguém e mandasse um vídeo para Elias, dizendo o seguinte: você tem 24 horas, meu amigo, para se retratar, para se resolver, porque senão eu vou te pegar. Eu vou na tua cola e eu vou te pegar. Você não irá me escapar. Eu vou atrás de você, Elias, e eu vou te pegar. Você pode ficar certo disso, que eu vou colocar as mãos em você. É como se fosse assim: se Acabe não fez nada, eu tô falando, eu sou Jezabel. Você não me conhece não, Elias, então eu vou te pegar. Irmãos, a Bíblia diz no versículo 3 que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu moço, e deixou ali o seu moço. Então olha só, ele vem para Berseba. Então ele está em Jezreel, porque ele chega ali junto com Acabe, e aí ele foge de Jezreel e ele desce lá para Berseba. Ele foge e desce para Berseba. Ele atravessou o deserto e começou ali, ele desceu de Jezreel e vai ali para Berseba, e depois ele atravessa o deserto e vai chegar lá no Monte Sinai, no Monte Horebe. Mas ele vai primeiro para Berseba.
e ali ele fica com medo. Agora você pode estar me perguntando por que Elias ficou com medo. Ele não é o homem de Deus, um profeta que desafiou 850 profetas, então falsos profetas, né, melhor dizendo, falsos profetas. Ele desafiou e aí ele não foi vitorioso. Por que que Elias, ele não é invencível, ele não é poderoso, ele não é extraordinário? Queridos, não. Elias não é invencível. Elias não é um anjo. Elias é um homem. O apóstolo Tiago 5,17, ele fala o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago fala, capítulo 5, versículo 17. Então o apóstolo Tiago, ele destaca a dimensão humana do profeta Elias. Elias, ele era um homem, sujeito aos mesmos sentimentos peculiares dos seres humanos. Então, você sente medo? Eu sinto medo? Nós sentimos medo? Pois é, Elias também sentiu medo, porque ele era humano. Ele não era um anjo, ele era humano. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Eu até falei no segundo áudio que, assim como Elias foi usado por Deus, nós também podemos ser usados por Deus, porque ele é como um de nós, ele é homem, levantado por Deus, mas ele sentia as mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos. Elias não era apenas espiritual, era também sentimental também. Elias tinha os momentos dele lá de alegria, mas ele também se entristecia. Então, o que acontece aí? Elias, ele era um homem como nós, como nós. Então Elias sente medo. Imagina, ele mata 850 profetas de Baal, ele encara Baal, ele encara Acabe, melhor dizendo, e ele recebe uma ameaça agora e ele realmente sentiu bastante medo. Ele sentiu bastante medo. E aí, o que acontece? Nós vemos em vários fatos narrados na Bíblia, que nós já comentamos aqui, que Elias, ele era um profeta envolvido com a palavra de Deus, não temos dúvida. Ele fala, segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Segundo a tua palavra que eu fiz isso. Outra coisa que Elias tinha, ele tinha uma vida devocional. Nós vimos no áudio de ontem que ele foi orar. Enquanto Acabe vai comer e beber, Elias vai para o... Subiu, Elias sobe ao cimo do Carmelo, ele se encurva em terra, ele mete o rosto entre os joelhos e ele ora, ele busca a Deus. Então, Elias, ele era um homem que orava, ele era um homem que buscava a Deus, ele era um homem que clamava ao Senhor, mas não se esqueça, Elias, ele era um homem. Então ele sentiu medo, porque na cabeça de Elias, ele estava simplesmente decepcionado. Decepcionado. Elias estava decepcionado. Ele imaginava que depois daquilo o povo se renderia a Deus, clamasse ao Senhor, buscasse a Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas para a surpresa de Elias, foi ao contrário. Ele se decepcionou. No capítulo 18 que nós lemos, que nós aprendemos em 4 áudios, nós vimos, irmãos, a vitória de Elias sobre os profetas de Baal. O Senhor havia respondido à oração de Elias e respondeu com uma demonstração de poder, de glória, enviou fogo do céu em resposta à oração de Elias. Então, o que Elias esperava em resposta a esse avivamento era um total quebrantamento do povo, incluindo inclusive a casa de Acabe. Ele imaginava que Acabe também se renderia, que o povo se renderia. Só que todo aquele avivamento, que foi um dos maiores até então,
no povo de Israel, foi um dos maiores avivamentos. O que aconteceu? Não alcançou as proporções desejadas. Não alcançou. E o que acontece? Elias fica decepcionado. E aí, a casa de Acabe ficou insensível a ele. E aí Jezabel manda dizer a Elias em tom de ameaça: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã às estas horas não fizer em tua vida como fizeste a cada um deles. Então, queridos, parece que aquela grande vitória comentada no áudio de ontem se converteu aqui agora em uma grande derrota. Então Elias ficou decepcionado. Só que tem um detalhe: ele não ficou decepcionado com Deus, mas ele ficou decepcionado com o povo. Então, meus amados irmãos, Elias teve o quê? Medo. Medo de morrer, sim, Elias teve medo. Ele teve medo de Jezabel e corre, e foge lá para Berseba, porque ele ficou simplesmente com medo. E aí, eu gostaria de ler aqui um comentário de uma psicóloga chamada Esther Carreño. Esther Carreño. E ela faz uma análise detalhada sobre os principais conceitos da depressão. Por quê? Porque o medo, Elias vai caminhando para uma depressão. E aí ela faz um comentário em especial quando essa depressão se manifesta em personagens bíblicos, tais como Jó, Moisés, Davi e o profeta Elias. E na sua análise sobre o profeta de Tisbe, Carreño destaca que quando analisamos psicologicamente os fatos na vida de Elias, podemos também concluir que sua depressão poderia ser chamada de depressão após o sucesso. Esse é um tipo de depressão que também pode cair sobre muitas pessoas. Normalmente, diante de um desafio, o corpo passa a produzir um excesso de adrenalina para que a pessoa dê conta de executar todo o seu plano até ver o desafio cumprido. Uma vez que a tarefa está encerrada, a produção de adrenalina também cessa, trazendo para o corpo uma prostração e um cansaço, de tal forma que algumas pessoas demoram alguns dias para se recuperarem novamente. Então, Elias, segundo essa psicóloga, naquele momento do Carmelo estava numa total adrenalina. Só que quando passou o desafio, essa adrenalina também acabou e aí ele entrou no estado de medo. Então, diante da ameaça de morte sentenciada pela Jezabel, rainha Jezabel, a reação de Elias foi imediata. O texto diz: temendo, pois, Elias, temendo, ou seja, com medo. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então Elias teve o quê? Medo. E Elias fez o quê? Fugiu. Então, o homem que havia confrontado Acabe, os falsos profetas de Baal e de Azerá, agora fugia temendo morrer pela mão de uma mulher. E aí nós não devemos esquecer que Elias, ele era um homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos. E nós aprendemos o que com isso, irmãos? Que os grandes homens, podemos dizer, os gigantes, também possuem seus momentos de fraqueza. Seus momentos de fraqueza. Então não há dúvidas de que aqui os sentimentos falaram mais alto do que a fé. E essa psicóloga destaca dizendo o seguinte: Acabe relata tudo para sua mulher Jezabel, que se enfurece com Elias ao saber da morte dos profetas de Baal. Ela manda um aviso, dando-lhe 24 horas de prazo. Depois disso, ela o destruirá da mesma forma com que ele destruiu e matou os profetas. Elias sentiu medo diante desta ameaça. E esse medo vai desencadear em uma depressão que faz com que Elias, o grande herói e vencedor, se prostre em total desânimo. Em total desânimo. Então, o que acontece?
Elias ficou com muito medo, com medo de morrer. Então, com isso, ele perdeu o controle. E aí, irmãos, eu até falei na ministração do Congresso de Homens que nesse estado de Elias aqui, a pessoa acaba caindo na síndrome do pânico. Tem um ataque do pânico que começa de repente. Então as pessoas ficam com palpitações, taquicardia, sudorese, começa a suar, náusea, desconforto, tontura, calafrios, adormecimento, formigamento, tremores, abalos. Então tudo isso, imagina o profeta Elias com isso. Imagina esse homem correndo ali para Berseba. A Bíblia diz que ele vai e ele deita debaixo de um zimbro. Eu estou colocando a foto do zimbro aí para os irmãos verem. Então dê uma olhadinha, ele ficou debaixo dessa árvore, com medo, assustado, suando frio, calafrios e com todos esses sintomas, morrendo de medo de Jezabel. E aqui, no versículo 4, tem uma coisa interessante. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, ficou o dia inteiro caminhando no deserto e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, toma agora a minha vida, não quero mais viver não, Senhor, pois não sou melhor do que os meus pais. Dizem alguns comentaristas dizem que naquela matança ali de Jezabel, a Bíblia não fala nada dos pais de Elias, mas dizem que naquela matança, onde Jezabel manda matar os profetas de Deus, os pais de Elias morreram ali. Então o pai de Elias, que era profeta, acabou morrendo nessa matança. Não posso cravar e dizer que é verdade, é apenas uma sugestão. Os comentaristas sugerem isso. Porque ele fala aqui, pois não sou melhor do que os meus pais. Tipo assim, se meus pais morreram também, eu também posso morrer. Eu também posso morrer. Então não sou melhor do que os meus pais. Então já basta. Ele pediu em seu ânimo a morte. Já basta, toma agora a minha vida. Chega com isso. O povo não quer servir a Deus mesmo. Eu pensava que o povo iria voltar a ti, mas não aconteceu nada disso, então me leva. E aí o versículo 5 fala: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, nessa árvorezinha aí, eu estou te mostrando aí na tela. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Bora, Elias, levanta daí e come. Lembre-se que ele não comeu lá atrás, né? Quem comeu lá foi Acabe. Ele está ali naquele momento, aquela loucura toda, e anda o dia inteiro e está sem comer, sem beber. Ou seja, ele está fraco, está cansado. Deita, come, Elias. Só que ele está debaixo dessa árvorezinha aí, o zimbro. E milagrosamente, ele olha e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu, e ele bebeu, e ele tornou-se a deitar. O anjo providenciou essa comida para Elias. Então o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. Bora, levanta, meu amigo, levanta, come, porque muito comprido te será o caminho. Ou seja, tem muita coisa para você fazer ainda, Elias. Levanta e come, que muita coisa vai ter que fazer. Ou seja, Deus não criticou Elias. Deus, ele não puniu Elias. Deus não está aqui irado com Elias porque ele está com medo de Jezabel. Ele entende tudo isso. Ele é um ser humano. Mas ele está falando assim: come, descansa, deita, dorme. Mas ainda comprido te será o caminho. E aí nós vamos continuar no áudio de amanhã, onde ele se levanta, come, bebe
E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites e foi até o Horebe, o monte de Deus. Nós vamos ver isso no áudio de amanhã. Meus queridos, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.